Muitas pessoas, ou seja, várias famílias, sempre tem alguém que tem uma crise alérgica, né? Pode ser por ingestão alimentar ou por causa do nosso sistema imunológico relativo ao meio ambiente. Não é verdade? Como poeira, pólen e outro tecido, lã principalmente. Começa com a coceira, espirro, vermelhidão, inchaço e até o fechamento da glote, o que pode causar até óbito. A nossa repórter, a Thaisa Aureliano, está ao vivo e está com um especialista em... Eu mesmo aqui um dia, eu quase que acerto a Mega Sena, viu? Não sei o que foi que eu comi e eu fiquei passando mal. Quem me socorreu foi até Cacau, não foi, Cacau? Para a Unimed. Chegou lá, a equipe da Unimed muito competente, disse, Vinícius, isso é uma alergia. Mandou a pau, ei, foi rápido demais. Baixa aí as calças, tira o bumbum. Aplicou uma Decadron. Doeu pra caramba, mas resolveu. Thaisa, boa noite, é com você. Rota da Notícia. Oi, Vinícius. Boa noite novamente, né? Olha só, a gente a semana passada, inclusive, ouviu uma pediatra falando que as crianças estão muito doentes nesse período sazonal, muitas gripes, viroses, até sendo acometidas com bronquiolite, né? A gente fez as orientações necessárias, mas agora a gente vai falar das alergias, que se confundem muito com gripes, né? Mas tem diferença, viu? Por isso a gente veio conversar com o pneumologista Sebastião Costa sobre o assunto. Muito obrigada pela sua participação. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, cerca de 40% da população tem algum tipo de alergia, é um número muito alto. E como a gente diferencia, por exemplo, nesse momento, das gripes, das viroses que são tão comuns? Boa noite. Boa noite. Os sintomas são muito parecidos, né? Quando é que eu começo a desconfiar de que é uma virose e não uma alergia? Porque virose é uma infecção, infecção traz ou febre, ou febril, ou moleza no corpo, indisposição, fadiga, às vezes uma dor de cabeça, dor muscular. Isso eu digo logo que é uma virose. Para eu poder fechar esse raciocínio, eu pergunto se em casa tem mais alguém com isso. Por quê? Porque é a virose que está aparecendo aí de extrema transmissibilidade. Se é uma criança, eu pergunto se está indo para o colégio. Se tiver, eu já sei que aquilo é uma virose, porque só o que tem virose é nos colégios, com as crianças transmitindo uma para outra. O que é que acontece? A criança pega a virose no colégio, volta para casa, transmite para os pais transmitem no trabalho. E aí, eu acredito que hoje, metade dos meus pacientes nesse consultório e na outra clínica é virose respiratória. E aí, as alergias, então, não tem febre? Alergia não tem febre, alergia não dá fadiga, alergia não dá dor no corpo. Alergia apenas dá espirro, coriza, entupimento e muita coceira, que a virose não dá coceira. Ok? Outra coisa, a alergia respiratória é a asma e a rinite. São irmãs gêmeas, as duas caminham juntas. De cada 10 asmáticos, 8 têm rinite alérgica associada. São 4 sintomas característicos da rinite alérgica, que é espirro, coriza, entupimento e coceira. Pode ser no olho, pode ser na garganta, pode ser no ouvido. A rinite quase sempre vem associada a uma outra coisa. O rinoconjuntivite, que é mais comum, coceira no olho, o olho fica vermelho. Rinofaringite, dando coceira na garganta. E menos comum é rinotite, que também dá coceira no ouvido. Isso, enquanto que a febre caracteriza uma virose, a coceira caracteriza as alergias respiratórias. E essas rinites combinadas, então, atrapalham muito a qualidade de vida das pessoas, né? E qual o tratamento para essas pessoas alérgicas, né? A gente falou das alergias respiratórias, mas tem as alergias, por exemplo, alimentares, medicamentosas, que podem, então, dar esses sintomas também, né? De coceira, irritação, enfim. Tá. Existem as urticárias, né? Tem 3 alimentos que mais produzem urticárias, que é o leite, 3 proteínas do leite, dá muito em criança, né? A urticária tem uma característica, ela chega sozinha, coceira, vermelhidão na pele e sai sozinha. Isso, 24 horas desaparece, né? Mas tem também a clara do ovo e o trigo, são os 3 alimentos que estão mais por trás na nossa rotina das urticárias. Eu queria falar também uma coisa interessante aqui, que está muito dentro desse contexto, são as infecções bacterianas, né? A virose, ela tem uma característica, ela chega sozinha e vai embora sozinha, ela tem autonomia, você não tem como interferir na evolução dessa virose, não.
Mas acontece o seguinte, que no fim da virose, como ela produz secreção e baixa a resistência da pessoa, às vezes no fim da virose chega uma infecção bacteriana em cima. Quando é que eu começo a desconfiar que tem uma infecção bacteriana em cima da virose? É que aquela tosse que era para estar desaparecendo, volta a surgir com toda a força. A secreção que era clarinha começa a ficar esverdeada. A moleza no corpo começa a voltar novamente. Eu estou dentro de uma infecção bacteriana, aí sim, eu tenho que entrar com antibiótico. É claro que é importante, então, o médico avaliar para diferenciar isso tudo, porque são tratamentos diferentes. Sem dúvida nenhuma, né? Eu não faço, por exemplo, nem se deve ser feito antibiótico para uma virose. A virose, acabei de falar, ele tem autonomia, ele chega sozinho e vai embora sozinho. O que você faz de tratamento nas viroses? Você tenta reduzir a intensidade dos sintomas com algumas medicações, né? Reduzir a secreção, com nebulizações, com xaropes, né? E algumas para acabar com a febre, para tirar a moleza do corpo, né? A sensação de que o corpo está dolorido. Você faz uma medicação para amenizar e para reduzir a intensidade desses sintomas. Mas aí é esperar que ela acabe. Vou repetir, lembrar sempre que secreções esverdeadas no fim de uma virose tem que se pensar numa infecção bacteriana. E aí, no caso das alergias, se for alimentar, suspende-se o alimento que está causando isso, mediante testes. E se for alguma alergia respiratória? A alergia respiratória geralmente são os ácaros, né? São 3 ácaros, os fungos também fazem muito isso, né? A gente recomenda muito para as pessoas que têm alergia respiratória, rinite ou asma, né? Que sempre que puder, nesse inverno, nesse tempo chuvoso, que tem mais ácaros, eles adoram escuridão. Sempre que chegar o sol, deixa entrar sol no seu quarto. Deixa o guarda-roupa aberto, que ali tem muito fungos, que é o mofo, né, que dá muita alergia também. Mas, essencialmente, saber que quanto mais o quarto for escuro, mais vai ter ácaros, mais vai ter fungos, mais vai ter alergia. Mais vai ter espirro, coriza, entupimento, tosse, chiado e cansaço. Deixe o seu quarto aberto quando chegar o sol. Muito obrigada pela sua participação, e as dicas servem para todos os públicos, porque de crianças a idosos eles podem ser acometidos, né, com as viroses, né, as gripes, enfim, e as alergias também, que podem até mudar ao longo da nossa vida, viu, Vinícius? Eu volto com você. Olha aí, pessoal, é muito importante diferenciar o que é uma virose de uma alergia, né? E não se automedique. Não, mas eu já tive... Não, procure sempre o médico. Porque teu organismo pode ficar viciado naquela medicação e não resolver nada. Pessoal, atenção, hein? Esta época do ano,